Olá, queridos, graças e paz. Eu sou o pastor Alexandre Ramos, mais conhecido como Pastor Xandão. Sou psicólogo clínico e venho aqui compartilhar algo muito interessante com vocês. Quero fazer uso da minha área de trabalho também. Hoje eu quero falar sobre depressão. Mas antes de tudo, quero agradecer ao pastor Sidney Calóis e toda a igreja, todo o ministério Família de Deus por essa oportunidade. Quero também agradecer Renata Brandão por lembrar de mim, e para mim é uma honra poder estar aqui com vocês compartilhando desse estudo. Bem, quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, onde a palavra de Deus vai nos dizer assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aqui nós temos, queridos, uma definição de como Deus constituiu o homem: corpo, alma e espírito. O corpo é essa parte, esse aspecto do homem, né, que compõe essa matéria, aonde nos distingue nas nossas características. Bem, como mantenho o meu corpo irrepreensível? Exercício físico, boa alimentação, e isso vai te ajudar a manter o seu corpo irrepreensível. Como mantemos nosso espírito irrepreensível? O espírito é essa essência do homem, essa parte, né, esse aspecto do ser humano que está inclinado para a graça de Deus. Como é que eu mantenho isso irrepreensível? Eu mantenho o meu espírito irrepreensível através da leitura da palavra, através da adoração, através da oração, através dos nossos devocionais, né? E como é que eu mantenho a minha alma irrepreensível? A alma é o nosso aspecto, é uma parte nossa que está ligada às nossas emoções. E como é que eu faço isso? É quando eu paro e olho para dentro de mim, é quando eu consigo me conectar comigo mesmo, é quando eu consigo equilibrar todas essas coisas, né, de uma maneira emocional, vamos dizer assim. Bem, hoje eu quero falar sobre um assunto chamado depressão. E por que, Alexandre, você vai falar sobre isso? Eu tenho me preocupado muito nesses dias, porque acredito, querido, que a depressão, ela tem matado muita gente. Hoje, 322 milhões de pessoas vivem em depressão em todo o mundo. Para você ter uma ideia, a depressão é a segunda causa de afastamento de trabalho. 11,5 milhões de brasileiros têm depressão. Então, nós precisamos falar sobre isso, né? O Brasil hoje pede socorro dentro desse aspecto. E eu penso que essas pessoas, elas estão entrando nas nossas igrejas, e será que nós estamos sabendo lidar com isso? Será que quando nós olhamos para uma pessoa que está em depressão, e aí eu me recordo, minha primeira cliente, quando eu estava estagiando, né, uma cliente com depressão, e ela falava: as pessoas dizem para mim que isso é espiritual. Bem, fazem orações, tentam expulsar aquele espírito ou aquela malignidade que está sobre a pessoa, e nada se resolve. E nós precisamos entender que a depressão é uma doença. E essa doença pode atingir
todo tipo de pessoa, rico, pobre, preto, branco, atinge todas as camadas da sociedade, né? Não tem, pode ser religioso, pode ser ateu, ter fé ou não, ser um incrédulo, a depressão pega. Então precisamos parar um pouquinho para refletir isso dentro desse aspecto, dentro desse assunto, e eu quero hoje trazer aqui a figura de um profeta, de alguém, um homem sério com Deus, um homem que caminhou com Deus, que fez sinais e maravilhas, mas que teve o seu momento de depressão, teve o seu momento de caverna, teve o seu momento de isolamento. Espera um pouquinho, deixa eu falar uma coisa para você, só para compreendermos melhor dar uma definição de depressão. Depressão é uma exaustão mental ou física que pode ser provocada por fatores internos, os fatores endógenos, né? Como também pode ser por fatores externos, que chamamos tecnicamente de fatores exógenos, né? Então, nós precisamos estar cientes disso. Pode ser uma questão hormonal, como pode ser uma perda, a perda de um emprego, a perda de um ente querido, tudo isso pode influenciar a depressão. A depressão, eu compreendo que a depressão é como um parasita que suga a seiva da vida. Eu penso que a depressão é o cárcere da alma, a masmorra das emoções, o cativeiro que priva milhões de pessoas a nutrirem na alma a esperança do amanhã. Então nós precisamos olhar hoje para esse assunto dentro de eu quero trazer aqui não só um exemplo bíblico, mas também como Deus tratou, como Deus trabalhou, como Deus tirou Elias, quem sabe sejam ferramentas, né? Possa ampliar o teu olhar hoje para esse assunto de uma maneira mais séria. Ou diferente, né, do que a gente costuma, nós cristãos costumamos tratar esse assunto. Bem, deixa eu rapidamente aqui falar para vocês alguns sintomas da depressão, né? Não saia desse estudo definindo, eu estou com depressão, não tem um critério, né, para se fazer um diagnóstico. Então não saia definindo nada que você está com depressão. Não, isso precisa ter um olhar técnico e é um conjunto de informações. Mas alguns sintomas que de repente pode ser um sinal para você buscar já uma ajuda, né, de um profissional. Primeiro, sensação de impotência, incapacidade de satisfação no ambiente, busca de isolamento, perda de interesse por atividades que anteriormente te davam muito prazer, incapacidade, lentificação psicomotora, alteração do sono, alteração do apetite, culpa, autorreprovação, falta de prazer, perda da fé, desespero, irritabilidade, medo, perda de energia, desânimo, dor no peito, sensação de sufocamento, dificuldade de fazer contato com os seus sentimentos, pensamentos negativos, pensamentos de morte ou pensamentos suicidas, sensação de fracasso, respiração superficial, dificuldade de se conectar, amargura, pessimismo, diminuição da libido sexual, sensação de vazio não preenchível, sensação de que não vale mais a pena viver e que a vida perdeu sentido. São uns dos sintomas da depressão. Então,
eu quero, nesse momento aqui, olhar para a vida de um homem. Está no segundo livro dos Reis, corrigindo, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, que é a vida de Elias. Elias foi justamente esse homem que viveu um tempo de caverna. Lembra que eu falei de isolamento? Lembra que eu falei o sentido, perdeu o sentido de viver, não queria mais viver, pediu a Deus. Elias pediu a Deus a morte, ficou com medo, né, medo de Jezabel. Querido, nós precisamos entender uma coisa, a importância de nós olharmos para essas questões. Não quero aqui dizer que não tenha uma influência espiritual, né? Mas precisamos olhar como um todo, ser humano como um todo. Lembra do início, corpo, alma, espírito? Nós precisamos olhar o ser humano como um todo. Elias vai para a caverna, pede a morte, não quer mais viver, a vida não tem mais sentido para ele. E como é que Deus vai tratar disso? Você vai olhar a palavra de Deus, primeira coisa que acontece, e acho lindo, no versículo 5 do capítulo 19. Primeira coisa, o anjo toca Elias e fala, come, levanta e come. Amados, precisamos muito. A alimentação faz parte, né? Não só nos dá energia, mas também faz parte de todo uma questão metabólica do nosso corpo, né? O alimento, ele carrega hormônios também. Então é importante você se alimentar, né? E, geralmente a depressão ou ela vai tornar essa questão do apetite disfuncional, né? Ou é a perda do apetite, ou geralmente quando tem uma comorbidade ou uma questão de ansiedade junto, pode levar o indivíduo a comer em excesso, como também a perda do sono. E você vai perceber que no versículo 6 do capítulo 19 acontece outra coisa interessante, porque o anjo toca Elias e põe ele também vai ter um momento de sonoterapia. É importante, amados, porque às vezes a pessoa fisicamente ela está cansada, mas a mente dela está trabalhando. Geralmente, quando tem uma questão de depressão, também caminha junto, né, como uma comorbidade, a ansiedade. E a ansiedade, ela te acelera, ela por causa de um vazio, né, existencial, te leva a viver no futuro. E essa apreensão, ela faz com que a mente da pessoa não pare de trabalhar. E isso leva a uma fadiga emocional, a um cansaço, a um desgaste muito grande. Deus toca em Elias e ele vai ter um momento de sono. Depois Deus pergunta para ele, o que você está fazendo aí? Oportunidade do desabafo. Deixa eu lembrar uma coisa importante. O salmista Davi, lá no Salmo 32, ele vai fazer uma declaração muito tremenda, que ele diz, enquanto eu me calei, os meus ossos secaram, tornaram sequidão, né? Então, quando a gente cala, quando a gente fica em silêncio, quando nós não compartilhamos a nossa dor, as nossas necessidades, nós adoecemos. Já tem uma frase que diz, quando a boca cala, o corpo adoece. Quando a boca fala, o corpo sara. Então, abra sua boca, compartilha com alguém que você sabe que pode compartilhar alguma coisa, pede ajuda.
a um profissional, ao seu pastor, ao seu líder. É importante, querido. Né? Então, Deus aparece para Elias e pergunta: o que você está fazendo aí? Eu vejo ali a oportunidade do desabafo. E isso é uma das nossas práticas clínicas, né? Dar oportunidade, sobretudo, dar suporte para que essa pessoa possa desabafar e se sentir segura, e se sentir acolhida, e se sentir e perceber todo uma atmosfera de empatia. Isso é importante para que ele tenha suporte para isso. Então, e depois Deus vai falar para Elias o seguinte: para que ele pudesse mudar aquela situação, Deus também vai ressignificar a história de Elias. Como? Ele estava pedindo a morte, e Deus fala para ele o seguinte: olha, você ainda tem 2 reis e um profeta que vai te suceder para você ungir. Deus estava dando sentido para a vida dele, porque quando a pessoa está em depressão, ela perde o sentido da vida. Não tem razão mais viver. Mas quem sabe você está me ouvindo agora, você está assistindo esse vídeo, você perdeu o sentido da vida, acha que não tem mais propósito viver, e quem sabe Deus ainda tem sonhos, projetos, coisas grandes para você que você nem sabe. Então se permita, se coloca nesse lugar, acredite em você, acredite em Deus sobre tudo. Né? O que eu acho lindo, Elias pediu a morte, ele achava que era o fim de tudo. E ele é um dos personagens bíblicos que nem passou pela morte, porque ele foi transladado. Deus tem um futuro excelente para você. Abre o teu coração, dê oportunidade a Ele, dele fazer e conduzir a tua história. Eu tenho certeza que os pensamentos que Deus tem a teu respeito são pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. Deus te abençoe, querido. Shalom.